Saudações, estudantes! Os tópicos centrais da aula de hoje são o tempo e o lugar de realização dos atos processuais. Vamos começar a aula examinando a questão do tempo. Como é que o tempo do ato processual é tratado dentro do processo civil? No Código de Processo Civil, o tempo dos atos processuais é disciplinado com a definição do dia e hora adequados para sua realização. A matéria é regulamentada a partir do artigo 212 do CPC. O primeiro ponto importante da nossa aula é o seguinte: os atos devem ocorrer nos dias úteis, das 6 às 20 horas. O que são dias úteis, professora? Para o processo civil, dias úteis são aqueles com expediente forense, excluindo os sábados, domingos e os feriados. A gente também tem que apontar aqui a primeira exceção da aula. Alguns atos, por força da lei, podem ser praticados fora dos dias úteis. São os seguintes: as tutelas de urgência, a citação, a intimação e a penhora, independente de autorização judicial, como disciplina o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Assim, independentemente de qualquer autorização, as citações, intimações e penhoras podem ser realizadas no período das férias forenses, onde elas existirem, e nos feriados ou dias úteis fora do horário determinado na lei. Outro fato de natureza excepcional é que nos casos em que a prática do ato tenha começado antes das 8 da noite e seu adiamento puder prejudicar ou causar algum dano ao seu desenvolvimento, é permitida a sua conclusão após aquele horário. Assim, o limite de horário, quando necessário, pode estender-se após as 8 da noite, sem que haja necessidade de autorização judicial, nos casos em que o adiamento prejudique a diligência ou cause um dano grave. E quando o ato em questão for realizado por meio de processo eletrônico, professora? A praticidade do processo eletrônico permite uma maior flexibilidade com a questão do tempo, alinhando-se à modernidade tecnológica e reduzindo custos. Nessas situações, o ato pode ser praticado até as 24 horas do último dia do prazo, prevalecendo o horário vigente no órgão jurisdicional perante o qual o ato deve ser praticado. 2 pontos para a gente memorizar sobre esse assunto. O primeiro é que o Brasil tem diversos fusos horários e o horário vigente no juízo perante o qual o ato vai ser praticado é aquele considerado para os fins do atendimento do prazo. Por exemplo, se o processo tramita em São Paulo, mas o advogado está em Rio Branco, o prazo a cumprir por meio eletrônico será o último instante do último dia do prazo, de acordo com o horário de São Paulo, que é a sede do juízo. O segundo ponto importante é que o ato processual realizado exatamente às 24 horas, ou melhor dizendo, às 0 hora, já foi praticado no dia seguinte. Então, sem emoção, não deixem para a última hora, antes da meia-noite, pessoal. Nesse momento da aula, a gente também pode fazer uma observação importante. Há uma diferença entre o horário forense e o horário para a prática do ato processual, e esses dois conceitos não se confundem. O horário forense ele é definido pela Lei de Organização Judiciária e é o período em que as instalações do Poder Judiciário ficam à disposição para o atendimento ao público, em especial para a consulta dos autos físicos e o protocolo de petições ou requerimentos. Assim, tanto os atos internos que demandam atividade administrativa, como a realização de audiências e de atos processuais que devam ser praticados mediante o protocolo presencial de petições ou requerimentos, devem observar os limites estabelecidos pela legislação estadual. Costumeiramente, o horário forense corresponde ao expediente. Se inicia às 8 e se encerra às 18 horas de segunda a sexta. Já o horário delimitado para a prática dos atos processuais conforme o Código de Processo Civil é aquele compreendido entre as 6 da manhã às 20 horas dos dias úteis, incluindo, nesse caso, o sábado. Esse horário é instituído para a prática de atos processuais externos realizados fora da sede do juízo. Essa é outra diferenciação que a gente precisa conhecer. Os atos processuais externos, como falamos, são aqueles que são realizados fora da sede do juízo e não há impedimento à prática de atos externos após as 18 horas. Por exemplo, os oficiais de justiça podem realizar diligências às 7 horas da manhã, assim como o leilão também pode ocorrer nesse horário, sem que se cogite qualquer invalidade. Os atos internos, por sua vez, são aqueles que são instrumentalizados por meio de petição, como os recursos, as contestações e as réplicas, e devem ser protocolizados dentro do horário do expediente que foi estabelecido pela Lei de Organização Judiciária, até o último dia do prazo. Observadas as limitações temporais, a gente tem que examinar o lugar dos atos processuais. Segundo o artigo 217 do CPC, a regra é que os atos processuais sejam realizados na sede do juízo, isso é, na sede do fórum, em nome da segurança jurídica. Fiquem atentos, nada impede, eventualmente, que exista mais de uma sede. Por exemplo,
prédios distintos para as salas de audiência, os gabinetes do juiz e os cartórios ou secretarias dos juízes. É lá, no âmbito dessas repartições públicas, que são realizadas as audiências, emitidas certidões, exarados despachos, dadas decisões, são expedidos os mandatos, etc. Existem, contudo, situações excepcionais em que os atos processuais são realizados fora da sede do juízo, pelas seguintes razões. Razão de deferência, como se dá com a inquirição de testemunhas que sejam autoridades de alto escalão, de interesse da justiça, a exemplo das inspeções judiciais e da justiça, de existência de obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz, e aquelas ligadas à natureza do ato ou por disposição legal que exijam a realização em outro lugar. São exemplos a citação, a intimação e a penhora. Existem ainda casos que o ato nem mesmo é praticado dentro dos limites territoriais da jurisdição do magistrado, mas sim em um outro espaço territorial. Um exemplo é a solicitação feita por carta precatória, quando a realização do ato se dá em outra base territorial brasileira. Também é possível a efetivação do ato em outro país, quando ele deverá ser solicitado ao juiz estrangeiro respectivo por carta rogatória. Há ainda a possibilidade de o tribunal delegar a prática de ato ao juiz que lhe for administrativamente subordinado por carta de ordem. Para encerrar nossa aula, a gente vai fazer um destaque importante. Atualmente, é plenamente admissível a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. O expediente da videoconferência apresenta vantagens significativas para o processo legal, especialmente ao promover a eficiência. Isso fica evidente no caso de testemunhas que residem no exterior, onde a utilização da videoconferência permite a rápida produção da prova oral, evitando, assim, um procedimento mais custoso e burocrático das cartas rogatórias. Além disso, a videoconferência vai favorecer o princípio da identidade física, pois é o próprio juiz que conduz a prova oral por meio desse recurso e é ele quem vai tomar a decisão final do caso. É com esse comentário que a gente encerra a aula de hoje. O seu estudo, porém, continua no material de apoio. A leitura do material didático fará toda a diferença em seu aprendizado. Até o nosso próximo encontro.